oportunidade para viabilizar todas essas atividades, especialmente pensando no trabalho, né, que deu o Odorico. O Odorico tem nos apoiado nessa interlocução com o Ministério desde o primeiro momento. Lígia Bahia, Secretaria Executiva da Abrasco, nossos vice-presidentes aqui, o Luiz Eugênio, o Kenneth, tantos, né, as nossas lideranças todas que têm permitido esse momento. E temos várias entidades querendo entregar documentos para o ministro. Nós queremos, inclusive, entregar um convite ao ministro e à presidenta Dilma para que participem do nosso Congresso Brasileiro de Epidemiologia, agora no final do ano, lá em São Paulo, em novembro, e em 2012, também em novembro, do Abrascão, lá em Porto Alegre. Então, muito obrigado, ministro, por favor. Muito obrigado, Facchini. Eu realmente vou ter que sair daqui a pouco. Desculpas, mas também eu não posso atrapalhar o seminário lá, tem que estar falando, todo mundo tem que vir. Mas dizer, em primeiro lugar, da força desse momento, né? Quando o Facchini, a Lígia querem propor isso, usando o Rodrigo como interlocutor, né, Rodrigo? Tem o Paulo Gadelha também, todo interesse, a ideia, inclusive, que a gente pudesse fazer de uma forma que não seja no meio, não fosse no meio do dia, né, que a gente começar às 6 da tarde e até meia-noite, se for necessário, né, que a gente pudesse conversar. Eu acho que até a conferência podemos fazer, mas em outro momento, onde a gente possa... Eu sei que ontem vocês ficaram quase a tarde toda discutindo o documento, né? Então, vocês ficaram quase toda a tarde toda discutindo o documento, vão ter só meia hora para apresentar o documento. Então, para que a gente possa debater fundo, e sei também que vários dos temas estão sendo discutidos aí no seminário, né? Mas primeiro de ter consciência da força, né, desse momento e desse documento. Eu ontem à noite, quando estava pousando no Rio de Janeiro, abri o e-mail e já estava lá, né? Não sei quem que me mandou, não sei se foi a Lígia ou o Paulo de Tarso, que infiltrado na reunião, acho que foi o Paulo de Tarso. E eu fiquei muito feliz de Facchini. Estou falando com o Facchini porque em dezembro, e a gente sabe que dezembro era um momento de transição do governo, do mundo, saiu a primeira agenda estratégica, que naquele momento era o consenso possível, o detalhamento possível, né? Apontava para várias questões, mas eu acho que estava aquém da capacidade dessas entidades nesse momento em construir, né? E eu acho que nesses 6 meses a gente fez muita coisa já no Ministério, né, Paulo? Esse movimento produziu muita coisa nessa agenda estratégica, que eu acho que dá uma força muito grande, não só para a ação do Ministério da Saúde, dos estados, municípios, mas para o conjunto da sociedade, né? Eu acho que ela vem num momento importante, né? Não do Ministério, nem só da preparação da Conferência Nacional. Pode ser um documento que mobiliza as pessoas para as conferências estaduais, não adianta nada também a gente construir um negócio bonito e tudo, sem ir lá para a conferência estadual, né? Sem debater nas conferências, nas etapas municipais, depois da conferência nacional, né? Mas num momento importante que o Brasil vive sobre alguns desafios da saúde pública no país, né? Não vou falar muita coisa que eu já falei hoje de manhã em relação ao que eu acho do contexto mundial, né? Mas o nosso campo aqui no país, no Brasil, nós sabemos que nós vivemos um dilema importante da saúde pública no país, né? Sabemos também que não teve nunca fácil para nós, certo? Então, se alguém achava que até algum momento ia ser fácil para a saúde, né, vai escolher outra coisa, tá certo? Né? Sempre vai ser um processo de muita luta, muito embate contra o hegemônico, muita disputa, né? Muita necessidade de afirmação, capacidade também de construir alianças, sempre vai ser assim, né? Em relação a nós, né? Nunca foi fácil, como nunca, vai sempre continuar não sendo fácil. Por isso que a articulação de momentos como esse também é decisivo, né? Para pressionar, para criticar, ter um olhar crítico, fazer questionar, mas sobretudo para fazer algumas coisas que cabe à sociedade fazer e não ao governo, nem é bom o governo fazer, que é construir uma forte aliança na sociedade em torno do tema da saúde, né? Muita gente que já ouviu falar sabe disso, que eu tenho insistido muito, Talvez o nosso maior desafio político, é fazer o conjunto da sociedade assuma o tema da saúde como um tema central e decisivo para esse país. Talvez esse seja o nosso maior desafio político, né? Eu já usei uma comparação que eu acho que ela é válida ainda, que a educação conseguiu fazer nos últimos 10 anos, de ter um grande consenso
na sociedade, nos atores, né, os atores econômicos, de que sem educação de qualidade não se cresce economicamente, não se desenvolve, nós temos que conseguir consolidar isso também no campo da saúde, né? Aquilo que você vê um banqueiro de vez em quando, né, que nunca vai ter um filho na escola pública, não conhece ninguém que estuda na escola pública, não trabalha com ninguém que estuda na escola pública, mas ele defende que a escola pública seja de qualidade para o país crescer, né? Nem que isso possa ser só um discurso da boca para fora, mas assume isso como discurso. O banqueiro faz isso hoje, o empresário faz isso hoje, né? Esse talvez seja o nosso principal desafio político. O governo tem capacidade de fazer algumas coisas sobre isso, e eu acho que nós temos que fazer cada vez mais. Eu nunca sou contente com o que nós fazemos, muito pelo contrário, tem que ter capacidade de acertar. Os vários níveis de governo também, os estados e municípios, mas é fundamental que os atores da sociedade assumam e sejam os principais atores em construir isso. Eu acho que algumas coisas nós estamos conseguindo. Tem uma percepção no país, seja pressionado pelo que a população diz, né? Que saúde é o principal problema nos vários níveis de governo. Ou seja, por uma percepção dos nossos governantes, tanto no governo federal, vários governos estaduais, municípios, que mudou, a importância da saúde como tema para a agenda de desenvolvimento de cada um deles, né? Não é à toa que a saúde... Quais são as duas principais ações do governo da presidenta Dilma? O Brasil Sem Miséria e o Brasil Maior, né? As duas principais ações. Quem olhar com detalhe o Brasil Sem Miséria vai ver que a saúde, isoladamente, é a maior política pública que está contribuindo com o Brasil Sem Miséria. Que tem ações concretas, tem metas concretas. Não foi à toa que, há 2 semanas atrás, quando a presidenta Dilma fez a reunião com os governadores do Nordeste, além da ministra do Desenvolvimento Social que coordena, pediu para o ministro da Saúde falar, tá certo? Porque nós temos capacidade de incidir muito fortemente, né? E ela deu um grau de prioridade para isso. Quem for ver detalhadamente o Brasil Sem Miséria é isso. E quem leu detalhadamente o Brasil Maior, já percebeu, estudou, que foi lançado essa semana, o estímulo, né, à competitividade, à produção econômica no país, ao complexo produtivo, e quem ouviu o discurso da presidenta sabe que ela citou o tema da saúde, né? Ela citou saúde e defesa como os principais temas que podem funcionar a inovação tecnológica, a produção, a produtividade e o crescimento econômico no país, né? Então, existe uma certa percepção da importância do tema da saúde. Nós precisamos construir, além de consolidar isso, nós precisamos construir a percepção, que é o outro grande desafio entre nós, né, de que o que pode fazer esse país crescer, se desenvolver, é a saúde pública, né? Os investimentos no campo da saúde pública, né? O papel regulatório que a saúde pública tem que ter, não só para a atenção à saúde no país, né, mas para o conjunto das ações de desenvolvimento que impactam, inclusive, na saúde. Então, eu acho que esse é o principal movimento político nosso, conseguir ampliar cada vez mais esse diálogo entre nós para a sociedade. Estava comentando aqui com o Facchini, né? A Brasco tem seus pontos focais, representantes, sedes, né, espalhadas pelo Brasil, né? Os SEBs tem nos estados, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família tem em vários lugares, né? A UNE tem, o CFM tem, apesar, viu, Henrique, mas faz parte do debate democrático, é que eu como ministro não posso fazer, senão vai fazer uma briga do ministro com um médico. Mas eu fiquei indignado com o artigo que saiu no CREMESP, não sei se as pessoas viram, desse mês, defendendo o cesariano. Ocupando o CFM, o CREMESP, muito pelo contrário, né? Porque faz parte, o jornal está lá para ser o debate democrático, mas nós não temos que debater, né? Mas, desculpa, viu, Henrique, mas o CRM, né, os vários CRMs em vários estados. Eu acho que seria importante, né, que hoje, como ministro, se eu não tivesse como ministro, Facchini, eu ia propor, tá certo, que esse movimento, vou falar agora como presidente do Conselho Nacional de Saúde, tá bom, gente? Que esse movimento tivesse suas ramificações estaduais, né? É fundamental que tenha uma agenda de apresentação, né, um calendário de apresentação dessa agenda nas conferências, nos espaços estaduais, porque eu acho que a principal riqueza desse documento é exatamente a construção do consenso dessas várias instituições e entidades da qual eles participam. Certamente, se cada uma delas isolada
fosse construir uma agenda estratégica sobre o Brasil, não iam construir uma agenda com esse conteúdo como vocês construíram aqui, né? Então nós não podemos perder isso, né? Nós não podemos perder isso, né? Esse documento é forte não só pelo conteúdo, pelo peso político, porque ele reúne o consenso possível de várias instituições e entidades. Isso faz com que vocês se somem, tenham outros olhares que agregam, ultrapassam às vezes uma visão corporativa ou outra, né? Ou um processo histórico de fundação de uma entidade ou outro, de refundação, como disse a Ana Costa aqui, né? De um ou outro. Então, eu acho que seria muito importante que esse momento tivesse alguma oportunidade. Porque o segundo desafio político que nós temos, eu diria, né? Além do tema da sociedade assumir a saúde pública como tema central para a saúde do país, nós precisamos fazer uma forte defesa do público na saúde, né? Porque a gente está igual aquele santo. Qual que é o santo mesmo, que é cheio de flechada? Sabe qual que é? Eu sei, eu estava com medo de errar, tá certo? São Sebastião. Nós estamos, quer dizer, de um lado tem uma ação que eu falei hoje, eu acho que nós precisamos, eu acho que todo mundo, caiu a ficha de todo mundo quando a gente fala, né? Existe uma forte ação de questionamento em relação ao SUS. Primeiro porque a gente precisa melhorar muito, né? É insuficiente, tem muita coisa a melhorar, né? Muita coisa a melhorar, né? Mas é porque está em disputa um mercado de 35 milhões de brasileiros. Aquilo que eu falei hoje de manhã, que é o Canadá inteiro, como se de uma hora para outra fosse, né? O Canadá inteiro, o Sistema Nacional Público do Canadá tivesse absolutamente liberado para entrada ofensiva dos planos de saúde, sejam individuais ou coletivos, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Há um mês atrás saiu uma matéria que fazia uma crítica sobre o tema dos mamógrafos. Foi uma iniciativa do Ministério, foi lá, fez vistoria, tudo, né? Mas o dado, a manchete era o seguinte: não questionava o ministro. Falar assim, esse jornal está batendo no governo. Não está batendo no governo. Se vocês baterem no governo, falar que esse ministro fracassou nos mamógrafos, o secretário estadual fracassou. Falava o seguinte: o SUS fracassa em relação aos mamógrafos. É isso que falava, né? Na mesma semana saiu uma outra que era o SUS paga internação para mortos, né? Ou seja, tem uma ofensiva, como sempre teve, né? Nunca foi fácil para a gente, mas tem uma ofensiva que tem a ver com um certo mercado que está sendo disputado. Quer dizer, o sonho do direito, né? À saúde, né? Para esses milhões de brasileiros que evoluíram socialmente, está sendo disputado, né? Pelo sonho do consumo de um plano de saúde. É isso que temos. Então, nós vamos fazer, por um lado, uma forte defesa, né? A conferência é para isso, né? O que a gente fala é para isso. O outro é que por dentro do SUS tem uma disputa sobre o público ou não público hoje. Nós sabemos disso, né? O público e não público. Em todos os modelos de gestão, né? Tem modelo estatal que é mais privado do que hospital filantrópico, certo? O modelo estatal com regime de jurídico único, concurso público, tá certo? Que é mais privado do que hospital filantrópico, né? Tem uma disputa sobre o público, a regulação pública, né? O uso do espaço público por privado, né? Todo mundo sabe. Quero parabenizar lá o artigo que a Lígia fez, a irmã chefe fez, fazendo uma crítica veemente a separarem. Isso, como nada é fácil, nós temos que tagarelar ao máximo, tá certo? Falar, não estou falando que você tagarela não, mas falar, escrever, tá certo? Fazer disputa permanente, né? Foi importante a crítica. Que história é essa, separar 25% de leito público para plano privado, né? Eu acho que um movimento como esse tem a capacidade de colocar num outro patamar esse debate, né? Porque às vezes é natural e faz parte, né? Eu entendo plenamente, por exemplo, são às vezes de vários companheiros do movimento sindical, de vir falar da importância do regime jurídico único, né?
da estabilidade, eu compreendo, tem que respeitar permanentemente. Agora, a grande questão, como tem, né, uma série de outras crises a serem feitas sobre isso, né? A grande questão é se nós vamos gastar mais energia nessa disputa entre nós, ou se nós vamos gastar mais energia na defesa do espaço público, da regulação pública, do controle público, né? E naquilo que, quais são as formas de fazer aquilo que o público deve fazer, que é ofertar o melhor serviço à população. É disso que nós estamos falando, tá certo? Essa é a questão fundamental, né? Como que o usuário vai ser melhor atendido, qual que é a melhor forma mais rápida, né, de garantir que o usuário receba o melhor atendimento público. É para isso que o SUS existe. Se a gente não fizer essa aliança com o usuário, não tem sociedade que vai estar junto conosco, né? Não tem sociedade que vai estar junto conosco quando a gente não consegue abrir unidade de saúde, não consegue abrir hospital, não consegue fazer as ações de promoção e prevenção que nós temos que fazer, e assim vai, né? Então, realmente vou ter que... Mas eu acho que esses são os dois grandes desafios políticos, né? E certamente eu quero convidá-los, né? Eu acho que é uma responsabilidade minha também, que a gente possa ter ao longo, não só da preparação da 14ª conferência, mas quando eu estiver no Ministério da Saúde, tá certo? Aqui está me convidando para 2012, eu não sei se vão me deixar até lá, tá certo? Então, de que a gente possa ter mais momentos como esse, até com tempo maior. Se tiver gente, se vocês não forem voltar todo do Rio de Janeiro hoje, a gente pode marcar hoje no fim da tarde mais uma conversa mais longa sobre isso. Estou à disposição para isso. Eu vou para Campinas hoje, estou programado para ir só quase meia-noite. Então, se a gente quiser, as entidades poder conversar, encaminhar algumas questões sobre isso, estou à disposição, né? E que a gente tenha uma agenda é fundamental, agenda nas conferências estaduais, né? Eu acho que vocês têm que fazer reuniões sobre os documentos das conferências estaduais, né? Vamos retomar uma agenda em outro momento na Conferência Nacional, né? Eu acho, conselheira Lígia, eu acho que vocês podiam reivindicar que você está presente um dia, isso aqui lá no Conselho Nacional de Saúde, né? As entidades em bloco, né? Eu acho que vocês têm que fazer uma conversa, né, com o conjunto do movimento sindical, né, sobretudo as centrais sindicais, né? Eu acho que nós temos que ampliar cada vez mais esse debate e eu, se puder, o Odorico e todo o Ministério que puder, a gente vai contribuir para isso. Pedir desculpas que eu vou ter que sair correndo mesmo, né? Um grande abraço. Se quiserem fazer uma conversa mais tarde hoje à noite, eu estou à disposição, tá certo? Para a gente continuar a conversa, tá certo?